Estamos ao vivo, produção. Som. Acho que agora sim podemos começar. Paz e bem a todos, sejam muito bem-vindos. Lucas Fialho aqui novamente com a sequência dessas lives sobre as 7 leis herméticas. E como sempre, eu faço um pequeno resumo sobre o que são essas leis que são atribuídas ao grande magista, ao grande mago, alquimista Hermes Trismegisto, que deixou as instruções dessas leis num livro chamado Caibalho, um livro especial para o ocultismo, para todos aqueles que praticam a magia, que gostam do hermetismo. E nele ele tenta fazer uma metodologia sobre as leis que regem tudo o que existe, tanto no plano físico como no plano mental e espiritual. Então essas leis seriam como um manual de como as coisas se comportam no universo. E entendendo essas leis, a gente pode seguir essas leis e também a gente consegue, de certa forma, manusear, transformar essas leis. Mas é preciso, para que isso aconteça, é necessário que a gente saiba aproveitá-las e até mesmo deturpá-las. Deturpar é uma coisa que a gente faz bem, mas a gente faz inconscientemente essas leis. Por isso que a vida da gente, muitas das vezes, fica sem sentido. E conhecendo essas leis, tendo conhecimento de como o universo funciona, como as forças ocultas funcionam, é lógico que a gente consegue dar um norte efetivo na nossa vida ou em algum aspecto da nossa vida que a gente queira modificar, no lado pessoal, financeiro, afetivo, enfim. Então, conhecer essas leis é fundamental para que a gente possa realmente nos blindar e blindar aqueles que estão à nossa volta, que nos cercam, e termos uma vida melhor. Então, hoje, o título dessa live é o princípio da polaridade, a lei da polaridade, com o arcano Lua do tarô. Então a gente vai bater um papo hoje, fazer uma reflexão sobre essa lei e o que eu consigo enxergar de interessante nesse arcano, fazendo uma mistura entre o tarô e as leis herméticas. Então vou ler aqui o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas em diferentes graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Os opostos são apenas extremos de uma mesma escala, apenas diferenciados por graus distintos de vibração. Lembrando que o princípio da vibração foi a live de ontem, que está tanto no meu canal novo do YouTube, quanto no feed do Instagram, no meu Instagram aí. É possível realizar a alquimia mental dos sentimentos e dos pensamentos, avançando gradativamente na escala. Ou seja, aqui ele está dando já a dica para a gente retroceder ao princípio da vibração, dizendo que se nós estamos numa polaridade, num extremo que está nos fazendo mal, a gente pode, através desta vibração,
vibrar diferente, alcançando a outra polaridade. E é interessante notar e saber que o budismo, por exemplo, ele prega o caminho do meio. Isso é um ensinamento de Buda, a terceira margem do rio, como Guimarães Rosa também escreveu. E quando a gente fala a terceira margem do rio, a gente fica... essa frase por si só já é uma frase oculta, uma frase hermética, porque não existe terceira margem do rio. O rio sempre tem duas margens, a direita e a esquerda, e dentro é o rio. Quando ele coloca uma terceira margem nesse rio, ele está falando do caminho do meio, onde os extremos são completamente perigosos. Então a gente tem hoje guerras acontecendo agora, nesse exato momento, na Rússia, na Ucrânia, na faixa de Gaza, exatamente por grupos extremistas. Então, nenhum extremo é bom. Nenhuma ditadura de direita, com uma ditadura militar no poder, é bom, tal qual nenhuma ditadura de esquerda, comunista, socialista, é boa em nenhum lugar. Então, esses extremos são, na verdade, a mesma coisa. Então, se a gente não consegue entender isso, a gente não vai conseguir entender o outro princípio que eu falei na live passada de ontem, que é o princípio da vibração, porque você está vibrando completamente errado. E não adianta você se denominar hoje, a gente tem uma repartição no nosso país, mas no mundo todo, entre direita e esquerda, e é uma coisa que eu sempre penso, eles são extremamente iguais na ignorância, na violência, porque os extremos se chocam, eles são a mesma coisa. Quando um chama o outro de fascista, dá no mesmo, é a mesma coisa. E isso é chocante, e as pessoas não conseguem entender isso. Quanto a gente não conseguir entender que tudo, como foi falado, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, a gente não vai conseguir entender. Uma coisa muito triste que infelizmente a gente tem na nossa sociedade, e é muito por conta da nossa colonização, que foi uma colonização cristã, mas que tem o seu fundo lá no judaísmo, né? Porque o Antigo Testamento, por exemplo, é completamente judeu, né? Não é cristão. A gente tem então um fundamento na nossa fé cristã, católica e protestante, evangélica, da dualidade, do bem e do mal, do certo e do errado, da direita e da esquerda. E isso é ruim, porque essa dualidade, embora ela exista, como está falando a lei dos polos, o mundo na realidade, na nossa realidade, no plano físico da nossa consciência, nós não somos completamente nem bons e nem completamente maus. Nós estamos à margem disso. E o problema é essa divisão binária de 0 e 1. Nós não somos computadores, nós somos humanos. E como humanos, a gente não tem como assimilar simplesmente o mal e bem. Nenhuma pessoa que você conhece, eu tenho certeza absoluta que é 100% bom ou 100% mal. E a partir do momento que você direciona e quebra isso em polos, a lei da polaridade não funciona. E você se esquece que o prazer e a dor são a mesma coisa em polaridades, em vibrações diferentes. Isso é um conceito muito difícil da gente assimilar. Muito difícil. Mas, como eu sempre trago as coisas da ciência, da física, eu posso citar uma coisa da física. Frio e calor, eles não existem. Na realidade, o frio é a ausência do calor.
e o calor é a ausência do frio. Então, tecnicamente, uma coisa anula a outra. Eles são polos diferentes da mesma vibração. Então, quando a gente está com frio, não adianta a gente querer comer. Nós temos que nos aquecer. Quando a gente está com raiva, nós temos que ficar calmos. Não adianta a gente querer vibrar amor. Amor é diferente de raiva. Então, muitos dos nossos sentimentos, eles são embaraçados. Eles são misturados e a gente não consegue entender muito bem o que a gente está sentindo. Por isso que, no transtorno obsessivo compulsivo, por isso que na hora de uma ansiedade, em vez de você ficar calmo, você toma remédio, você come, você bebe, mas você não está com fome, nem com sede e nem doente a esse ponto de tomar esse tipo de remédio. Mas o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, ela mistura as emoções e sentimentos. Por quê? Porque nós não nos conhecemos de verdade. Ou nos conhecemos pela metade e queremos que esse sofrimento acabe, que esse sentimento acabe. E a gente mistura as coisas. Então, uma pessoa deprimida é uma pessoa anêmica, normalmente, ou que está em processo de obesidade. Por quê? Porque come muito ou deixa de comer. É engraçado, né? Os polos, exatamente isso. A gente não entende as leis que regem o nosso universo, porque a partir do momento que a gente consegue entender aonde está esta vibração destas leis, a gente pode ir corretamente, ter um diagnóstico correto do que está te agravando. O que você tem hoje? Você está triste? Você está feliz? Você está realmente com fome? Você está realmente cansado? O que você está vibrando? Qual a polaridade da sua mente, do seu espírito e do seu coração? Enquanto nós, não entendermos isso, nós vamos estar caminhando completamente no lugar errado. E tudo é a mesma coisa, porque tudo foi criado com o DNA deste mesmo Criador. Como eu falei nas lives passadas também, nós somos pó de estrelas porque os elementos que existem numa estrela existem dentro de nós. Isso não é figuramente falando, é literalmente falando. Os átomos que constituem uma estrela são os mesmos átomos que constituem o ser humano. E adentrando a carta, ela é uma carta bastante interessante da Lua, porque ela tem essa energia dual, que eu não sei se vocês sabem, a Lua ela não tem brilho próprio. Ela, como um astro celeste, ela brilha porque ela está muito próximo de nós e os raios solares refletem na superfície da Lua. Então, ela por si só, ela não tem brilho. O brilho que a gente vê é o brilho do Sol. Então, nisso já existe uma dualidade, que a Lua sem o Sol não existe. Então, nessa carta, a gente pode perceber que a carta da Lua, a carta lunar, ela está em eclipse ao Sol. O Sol está aqui, ó, e ela está eclipsando o Sol. Então, a gente já tem essa dualidade da Lua cobrindo a energia do Sol. Então, o Sol é masculino, a Lua é feminina. Então, eles têm essa dualidade. Se você for pegar o taoísmo, o shintoísmo, a gente tem lá o símbolo do Tao, o Yin e Yang. A gente tem essas duas forças, o claro e o escuro, o seco e o molhado, a alegria e a tristeza,
o calor e o frio, tudo isso simbolizado como a noite, o dia, o sol e a lua. Todas essas forças são antagonistas e complementares entre si. E é interessante o taoísmo, por exemplo, fazendo um contraponto ao judaísmo ou ao cristianismo que a gente conhece. Dentro do símbolo do Tao, a gente tem, poderia até pegar aqui na minha parede que tem os símbolos do Tao. Ah, mas tem aqui, ó. Seria o Yin Yang. Deixa eu ver se eu consigo mostrar certinho. Um amuletinho. Então é esse símbolo aqui. Ele está em vermelho, mas ele é branco, né? É um chaveiro que eu tenho aqui. Esse é o Yin Yang. Então onde é vermelho é só para combinar com as cores vermelhas da China, né? O país do sol nascente, o Japão também. Mas o Yin Yang tradicional ele é a cor negra e branca. E o que ele simboliza? A gente tem dentro da parte preta, a gente tem uma bolinha branca. E dentro da parte branca, a gente tem uma bolinha preta. Isso simboliza que ninguém é 100% nada. Existe sempre um pouco de maldade dentro da bondade e sempre existe um pouco de bondade dentro da maldade. Do claro e do escuro, do seco e do molhado e tudo isso que eu já falei. Então, você vê que tem uma dualidade, mas ela não é uma dualidade binária completa. E é muito interessante o taoísmo, o budismo por conta disso, porque ele traz as sombras que existem dentro de nós. E isso é muito mais correto, pelo menos no meu modo de pensar, do que é um ser humano. Porque eu sou assim. Eu não sou 100% bom. Eu também não sou 100% mal. Eu mereço o quê? O céu ou o inferno? Você já se fez essa pergunta? Com certeza. O que você merece? Você merece ir para o inferno? Você merece ir para o céu? Você é completamente bom? Olhem os santos. Antes de se converterem, a vida regressa dos santos. A maioria dos santos eram pessoas horríveis. Então, nós trazemos essa dualidade dentro de nós. Então, essa energia do Sol e da Lua, a Lua eclipsando o Sol, é uma energia que nos traz essa dualidade. Nós temos também aqui, né, os dois faróis, que simbolizam esses dois caminhos, essas duas margens, e o caminho do meio que nós temos que seguir. Mas olha o que está demonstrando o caminho do meio. Águas turbulentas. Porque sempre é difícil. A encarnação, estar encarnado, é andar em uma corda bamba. Sempre foi assim e sempre será. Porque esse é o nosso objetivo. É por isso que nós estamos aqui neste planeta. E ver as luzes dos dois faróis nos traz esse dualismo, nos traz um norte para que a gente possa seguir. Nas rochas, uma coisa muito interessante também, nós temos que a princípio parecem ser dois cachorros, mas se a gente observar bem com melhor olhar, com um olhar mais atento, a gente vai perceber que se trata de um cachorro e de um lobo. Os cachorros são descendentes dos lobos. Eu não sei informar se eles são descendentes ou se eles são uma espécie de evolução dos lobos, porque os lobos eles sofreram um processo de domesticação exatamente no ponto em que nós, Homo sapiens, estávamos fazendo um upgrade na Terra. Então existiu essa companhia, esse complementarismo entre as duas espécies, entre os lobos e os humanos, porque os humanos eles começaram a domesticar os animais. Eles começaram a fazer os assentamentos deles, né? Existiam muitos animais selvagens.
E os animais, e mesmo que não fossem um perigo para a humanidade, né, ali naquela sociedade primitiva, eles matavam os animais para pegar o couro, o pelo, as plumagens e a carne para comer, obviamente. E os restos desses animais eram jogados na floresta e os lobos iam lá e começavam a comer esses restos. Então os lobos eles perceberam o seguinte, que se eles espantassem aqueles animais que estavam mais longe daquele assentamento, os homens poderiam matar os animais com mais facilidade. Então esses lobos, eles, lógico que isso não foi da noite para o dia, foram centenas, milhares de anos de evolução dessa ajuda mútua. E aí os lobos começaram a trazer esses animais mais para perto daqueles assentamentos e os homens, em contraproposta, deixavam cada vez mais carne para os lobos, deixavam os restos para os lobos. Então isso foi fazendo com que os lobos selvagens ficassem mais próximos dos humanos, até que alguns deles foram domesticados e agora nós temos os cachorros. Mas eles são lobos em seu instinto. Então, nós temos essa dualidade da mesma coisa. Eles são lobos, eles são animais, mas que foram domesticados. Então, dentro dessa mesma linha, nós temos um instinto de selvageria e um instinto domesticado no mesmo ser, no mesmo animal. E é o que a gente carrega dentro da gente. Nós temos essa dualidade, esse lado animalesco, esse lado que é reativo, que não pensa, que é violento, e nós temos o outro lado, um lado que é domesticado, um lado que é fiel, que é amigo, mas é a mesma natureza, é o mesmo animal. É muito interessante saber disso. E a gente precisa conhecer as nossas sombras. A gente precisa saber o ponto que a gente se torna esse lobo. Porque todos nós temos esse lobo dentro de nós. Todos nós temos esse lado sombrio. Até por isso que o lobo ele é negro. Nós temos esse lado de luz e sombra. Sempre. Todos nós temos. O quão domesticado está essa sua energia? O que te tira dessa zona de conforto, essa zona de paz, essa zona em que você está completamente pacificado? O que te tira disso? Qual é a vibração que você tem disso que te traz de um ponto A para um ponto B? E todos nós temos isso. Tem pessoas que não ligam para absolutamente nada, mas se você fala uma coisa específica, o mundo da pessoa desaba. Tem coisas que nós passamos na nossa vida que os outros jamais suportariam. E tem coisas que os outros suportam que não entra na nossa cabeça como que a pessoa se sujeita a certas coisas. Todos nós temos esses dois lobos dentro de nós. Todos nós temos essas duas forças, que na verdade são vibrações diferentes de uma mesma força. Enquanto a gente não entender que o lobo é um cachorro e um cachorro é um lobo, o que separa é a vibração energética disso, nós vamos sofrer. E vamos patinar, vamos dar cabeçada, porque a gente não compreende qual é essa relação, o que é verdadeiro e o que é falso. Todos os paradoxos podem ser reconciliados, porque eles partem de uma mesma fonte. E uma coisa interessante para terminar é que, psicologicamente falando,
Isso eu já vi em vários posts diferentes. E é muito interessante e é perturbador ao mesmo tempo. É que quando a gente julga, quando a gente fala mal de uma outra pessoa, dos comportamentos, dos vícios das outras pessoas, o quanto daqueles vícios e o quanto daquela pessoa te incomoda porque você se vê espelhado nela. Por que te incomoda tanto isso? Se você vivesse a vida dessa pessoa, será que você também não se tornaria uma pessoa assim? São questionamentos que a princípio a gente fala, não, imagina, que isso, jamais. Mas por que te incomoda esses pensamentos? Por que te incomodam essas atitudes? Como encarnados nós temos o véu do esquecimento, a gente se esquece. É verdade, a gente não sabe o que a gente fez nas nossas vidas passadas. Mas como nós sempre estamos no auge, no clímax, no apogeu, no melhor modo de vida que nós já estivemos, na elevação maior de grau que nós já estivemos, você imagina, e o mundo está do jeito que está, você imagina as nossas encarnações passadas. Então nós estamos no caminho, nós estamos caminhando, nós estamos buscando sempre. E os atos, muitas vezes, que nós cultuamos de bom nas pessoas, refletem aquilo que nós estamos sentindo. E também as coisas ruins. Porque embora psicologicamente, espiritualmente a gente não lembre, tudo isso é uma hipótese. Mas eu acredito nessas hipóteses e acredito nessa mesma lógica. E uma coisa que o Divaldo Franco sempre fala, o Divaldo Franco, que é um espírita maravilhoso, tem uma obra tão bonita quanto a de Chico, e ele sempre fala que não existem algozes e nem existem vítimas, porque nós já fomos vítimas e já fomos algozes. E somos nessa encarnação, de novo, as polaridades. Se a gente tira a questão da encarnação, que vai depender realmente da fé de cada um, nesta vida aqui, você tem processos psicológicos e suas atitudes em que você foi vítima, mas que você também foi um algoz. Ninguém é vítima e ninguém é algoz. Quando a gente para ver isso, um novo mundo se abre, uma nova maneira de pensar se abre na nossa cabeça. Porque os nossos erros e os nossos acertos fazem parte da nossa personalidade. Tudo pode e deve ser reconciliado. Nada é 100% bom ou 100% mal. Enquanto a gente não fizer as pazes com as nossas sombras e entender que a sombra é só um aspecto de uma vibração da luz, a gente não vai conseguir mudar. Se você está na sombra, se você hoje se vê como um algoz, se vê como uma pessoa ruim, você tem todas as possibilidades de vibrar diferente e ir para a luz. Fazer uma nova vida, construir uma nova realidade. Mas
Se você não entender isso, se você não entender principalmente a lei da polaridade e a lei da vibração, que essas duas vocês conseguem perceber que estão intrínsecas, então eu peço para quem não viu a live de ontem, tá salva a lei da vibração. Só através da dualidade que a gente vai conseguir entender o caminho. Só através desses dois faróis, através da dualidade desses dois faróis, da lua e do sol, da energia e também de como você vibra como um cão, como um cachorro ou como um lobo, você vai conseguir entender o caminho do meio. Somente através das suas sombras e da sua luz, você vai conseguir entender onde você está. Então esse arcano da lua, quando ele sai, ele sempre é uma carta de, como que eu posso dizer, de ajuda, de conselho. É uma carta que quando sai, a sua energia está sendo obliterada, está sendo eclipsada. Você tem que sair da energia lunar para você entrar nesse sol que brilha, que é resplandecente. Então a lua eclipsando o sol, essa carta é uma carta que sempre quando ela sai, ela é uma carta que nos dá esse toque, esse puxão de orelha. Aonde está a sua energia? Sempre. Sempre. Onde está a sua energia? O sol quer pulsar e a lua está eclipsando essa energia. Então você tem que parar, pensar, refletir e ver para que lado que você está indo. Está indo muito na direita? Está indo muito na esquerda? É complicado, é árduo, mas praticamente nada na nossa vida é muito fácil. Mas se compreendermos essas leis, essas 7 leis herméticas, a gente pode ter uma vida muito mais tranquila com esses puxões de orelha que a vida nos dá. Muito obrigado a todos. Vou deixar essa live salva aqui no Instagram. Vou deixar também essa live salva no canal, no meu novo canal, o Novelo de Teseu. Peço para que vocês curtam, para que vocês compartilhem e que se inscrevam no canal, que eu vou trazer sempre um conteúdo sobre misticismo, ocultismo, magia, religiosidade, tudo que tiver ao meu alcance, para que a gente possa também vibrar um pouquinho melhor todas essas vibrações. Então, muito obrigado a todos, paz e bem, boa noite e até mais.